Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Lembrem de fazer as atividades da plataforma, lembrem de fazer as atividades práticas, tá? Essas atividades são todas da nossa avaliação processual, tá bom? Como eu tinha combinado antes, a gente ia adiantar um pouquinho sobre a questão da arte indígena e voltar agora para dar continuidade ao nosso conteúdo. Por que a gente vai voltar agora? Porque a gente já falou sobre mitologia, a gente já falou sobre seres imaginários, tá? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, compreendendo um pouco melhor essa questão dos seres imaginários, dos seres mitológicos, tá? É fato que em várias culturas, em várias civilizações, tá? As histórias eram contadas. E essas histórias que eram contadas através de lendas, de mitos, elas eram imaginadas. Então, o que é que acontece? Os artistas, as pessoas, elas começaram a elaborar essas imagens desses seres imaginários através dos relatos, das histórias, e isso foi se perpetuando ao longo do tempo, tá? Aqui no nosso material didático, a gente tem o primeiro exemplo, tá? Que está aqui na página 70, que é o dragão. O dragão, ele tem diversas formas de ser representado ao longo do tempo, certo? Então, eu tenho na China um tipo de dragão diferente que eu vou ter na Europa, diferente que eu vou ter em outras áreas da Ásia, diferente do dragão ocidental, do dragão daqui das Américas. Então, cada sociedade representa os seus seres imaginários mitológicos de uma forma diferente, tá? Então, o dragão, eles dizem, o autor cita, que é um personagem que aparece muito em histórias contadas pelo mundo. É um dos 4 animais sagrados, segundo o Oriente, certo? Segundo a lente oriental, que ajudaram a criar tudo que existe na Terra. Então, lá o dragão é uma figura híbrida. O que é uma figura híbrida? Algo que nasceu da mistura de duas ou mais coisas, certo? Nas imagens mitológicas, por exemplo, a gente vê seres misturados, vê animais que são misturados com outros animais, que são misturados com seres humanos. Então, isso é muito presente, essa questão da figura híbrida. A gente vai ver mais adiante, inclusive na questão da figura egípcia, tá? As nossas lendas aqui indígenas, a gente já percebeu que existe essa questão híbrida. Então, a gente vai vendo mais adiante, tá? Então, por exemplo, o dragão oriental, ele tem olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado, orelhas de boi, bigodes de carpa e parte característica de outros bichos, certo? Então, é uma mistura completa para formar aquela figura mitológica tão imponente, tá bom? E aqui a gente tem a representação de outros tipos de dragão. Por exemplo, as imagens criadas no Ocidente mostram que os dragões, eles voam com longas asas, eles parecem um pouco essa figura do dinossauro, né, de um lagarto voador. Porém, por vezes, eles colocam feições de animais como cachorros, eles têm essa questão do morcego também, né, eles fazem esse hibridismo com outros animais. Então, cada um é representado de uma forma diferente. Porém, existe uma característica que liga todos eles, por isso que todos eles são considerados o mesmo tipo de animal. Todos eles cospem fogo, certo? E isso é uma característica da forma como a história é contada, tá? Aqui a gente tem 2 representações de momentos distintos, chamado São Jorge e o Dragão, de Tintoretto, do artista chamado Tintoretto, e São Jorge e o Dragão, do artista chamado Rafael. Rafael, que é um dos artistas do Renascimento, certo? E lá eles representam o dragão de formas diferentes. Um maior, o outro menor, diferente daquele dragão que estava lá no Oriente. Então, vocês veem que essas figuras, seres imaginários, eles são representados de formas diferenciadas, tá? E aí a gente vamos caminhando ao longo da história das civilizações para compreender melhor essa questão dos seres imaginários. Por exemplo, aqui existe uma sociedade, tá, do povo maia. Tem a representação de uma serpente, tá? Essa serpente tá na cidade. Aqui é uma pirâmide da cidade
do templo de Kukulkan, certo? É uma cidade arqueológica, é um sítio arqueológico, uma cidade que é preservada, que faz parte do nosso patrimônio histórico, certo? E que representa um momento da história daquele local, tá? Então, o que é que acontece? É uma estrutura que tem uma serpente, tá? Embaixo, a cabeça da serpente ela é toda trabalhada e ela foi elaborada a ponto de que em alguns momentos do ano, eles citam aqui os equinócios de primavera e outono. O equinócio é o nome dado para um período do ano em que o Sol projeta com maior intensidade os raios sobre a linha do Equador. Então, em alguns locais, a gente vai perceber que a incidência do Sol ela vai ser maior. E o que é que acontece aqui? Como eles têm essa estrutura dessa pirâmide, essa estrutura piramidal, onde a cabeça da serpente ela está desenhada, ela está esculpida lá, ao longo desse período do equinócio, é como se a serpente ela fosse se projetando ao longo dessa pirâmide. Então, isso foi feito intencionalmente, e era uma maneira de representar esse movimento desse ser, dessa serpente gigantesca, certo? Porque a serpente era um ser divino, e era uma forma também de representar proteção, de representar a grandiosidade desse ser divino. Vejam que nem todos os seres mitológicos e imaginários, eles precisam ser híbridos. Eles podem ser um ser que já existe, só que em proporções diferentes, tá? E aí, acompanhando essa história da serpente, a gente vai lá para o Egito, certo? Primeiro que eles acreditavam muito nessa questão da vida eterna. Os seus deuses, eles eram um povo politeísta, certo? Os seus deuses, eles tinham características físicas humanas, mas também tinham deuses com características de animais, como chacal, gato, águia, gavião, N animais que tinham aves de rapina. Aqui no nosso material didático, ele está dizendo o seguinte, que os povos egípcios, eles acreditavam nessa questão da cultura da vida após a morte. Então, culturalmente, essa presença desses seres mitológicos e imaginários estava bem vívida na mente das pessoas. Então, os artistas eles acabavam representando isso, né? Com a chegada, né, da cultura cristã, o que aconteceu? Eles foram abandonando essas crenças ao longo do tempo. E isso é normal. Alguns povos eles são influenciados por conta do domínio, da colonização, da forma como as pessoas adentram a sua cultura, tá? Então, o que acontece? Uma das histórias que ele cita aqui é a luta entre Apófis e o deus Ra, tá? Então, Apófis ela é uma serpente gigantesca. Olha de novo a serpente retornando. Eu já falei da serpente aqui com os povos indígenas, já falei da serpente lá com os povos maias e agora com os egípcios. Então, vocês veem que geralmente eles representam essas serpentes gigantescas, certo? E aí a história conta que a serpente ataca o barco de Ra todas as manhãs e também ao entardecer. Às vezes, quando a serpente circundava o corpo de Ra, o sol desaparecia e a gente não poderia ver o sol. E isso é uma explicação para a noite e o dia, uma explicação que eles podiam dar para os eclipses solares, certo? Então, toda essa questão da história, do imaginário, ela acontece para explicar fatos, tá? É interessante porque eles faziam esses afrescos, tá? E eles representavam esses seres, tá? Eu gosto muito dessa pintura aqui. Certo? Eu gosto muito desse afresco aqui, que eu acho interessante a forma como ele está querendo representar a serpente, como ela era tão grande que ela faz o símbolo do infinito e ela se circunda, ela mesmo dá a volta nela até encontrar Ra, certo? Na cultura egípcia, a gente sabe que a serpente ela troca de pele e na cultura egípcia eles acreditavam que isso era muito importante, tá? Então a serpente ela é representada várias vezes como um ponto positivo, tá? Eles acreditavam muito nisso na questão mitológica, na questão cultural,
dos povos egípcios, tá? E por último, a gente vê que aqui no Brasil não é diferente, né? Que não necessariamente precisa dos povos indígenas, mas que a gente tem na nossa cultura, a gente tem várias culturas que formam a nossa sociedade, né? Que formam a sociedade brasileira. Então a gente tem a representação da serpente, tá? Além da serpente adormecida ou da serpente encantada, que é do Maranhão, por exemplo. E o que acontece? Lá eles têm essa representação da serpente em várias situações. Tá? No Maranhão, por exemplo, eles têm festas que representam essa serpente é representada. Tem músicas como aqui a Serpente, certo? Que é de Zé Cabaleiro. Então, a cada momento que a gente vê, cada sociedade que a gente vê, vai representar de uma maneira diferente esse ser, certo? Então, a gente tem aqui a lenda da serpente adormecida, conta que ao redor da ilha de São Luís do Maranhão vive um ser em forma de serpente gigante que vem crescendo cada vez mais e há muito tempo. E dizem que quando seu rabo encontrar a parte da cabeça, a serpente destruirá toda a cidade, levando para sempre a ilha para as profundezas do mar. Essa lenda ela é tão importante, tão representada lá, que eles têm... É um filme, foi produzido por um grupo de estudantes de cinema, e fala sobre essa questão da serpente, que ela está destruindo São Luís. São Luís é uma cidade que é cercada por rio, e está destruindo São Luís e tem um grande terremoto. A serpente ela faz parte do imaginário popular, tá? Das lendas, das histórias que são contadas. E quando o São Luís do Maranhão foi homenageado pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, a serpente foi um dos carros alegóricos, porque ela faz parte da história, da cultura popular, certo? Então, vocês observaram ao longo desse vídeo que eu estou explicando que cada sociedade cada grupo social ao longo da história tem seus seres mitológicos e vão contando isso de formas diferentes, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Façam as atividades da plataforma. A gente se encontra semana que vem na nossa revisão para tirar todas as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, gente.